Estamos juntos para mais um Empoderação. Que alegria ter você aqui com a gente. Sejam muito bem-vindas ao nosso programa. E o tema de hoje é forte e fundamental. Misoginia é crime. Quando o ódio às mulheres encontra o peso da lei e o poder da consciência. Neste episódio, a gente vai refletir sobre a decisão histórica do Senado, que passou a enquadrar misoginia como crime, com punições mais severas. E vamos saber também qual é o impacto desse reconhecimento na vida das mulheres, especialmente das mulheres negras. Fica aqui comigo, porque hoje tem muita informação. Vem juntinho. Empoderação. Empoderação. Vozes em ação. Em todas as plataformas digitais. Aproveito para dar as boas-vindas aqui às minhas convidadas que estão voltando novamente ao programa. Eu estou muito feliz com isso, sinal que foi uma repercussão positiva, a primeira participação delas, que deu certo, que elas acreditam no programa e principalmente que elas querem contribuir aí, levando mais informação, conhecimento e empoderamento, né, para as mulheres pretas. Eu tenho a honra de dar as boas-vindas aqui à Ingrid Souza. Seja muito bem-vinda. Olha eu, gente! Ingrid! Corta aí pra mim esse pedaço, que eu não posso cometer uma gafe dessa. Gente, é polêmica, mas também, ó, vamos lá. Quero dar as boas-vindas à Ingrid Souza, advogada criminalista, especialista em crimes de gênero e raça. Seja muito bem-vinda, Ingrid. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês novamente, principalmente aqui na presença, né, da minha querida diretora da Diretoria da Mulher da OABRJ, a doutora Flávia Ribeiro também, Gabi. É sempre uma honra, um prestígio estar aqui com você, né, eu estive aqui da outra vez, amei participar do programa e espero poder agregar hoje mais uma vez com vocês, contribuir um pouquinho de conhecimento, né, partilhar um momento gostoso como esse. Não tenho dúvidas que vai agregar bastante, como sempre. Aproveito para dar as boas-vindas a Flávia Ribeiro, advogada, pós-graduada em Direito e Gênero e presidente da Diretoria das Mulheres Advogadas da OAB Rio. Seja bem-vinda, Flávia. Obrigada, Gabi. Para mim também é uma grande honra estar aqui com vocês hoje, junto com a Ingrid, advogada criminalista aguerrida, e para a gente conversar um pouco sobre esse tema que é tão importante, né, a criminalização da misoginia, e falar sobre a nossa sociedade de hoje, ver quais são os passos que a gente deu, quais os passos que a gente ainda precisa dar. Então, estou aqui à disposição de vocês. Obrigada, muito obrigada por virem. Ingrid, mais uma vez, eu quero que você se apresente sobre a sua perspectiva, como você se enxerga, como você se vê no mundo. E agora, né, mudou um pouquinho o cenário, o tema a gente mudou, que era sobre maternidade, amamentação, quando a gente conversou. E agora a gente vai falar da questão da misoginia, que é crime. Para você, quem é Ingrid? Como você se vê no mundo? Olha, complicado. Gente, eu vou fazer 30 anos. Eu tô numa fase tão assim pra falar de quem eu sou nesse mundo. Aqui. Aquela crise dos 30, de entrar nos 3.0, porque a gente passa a partir dos 20, né, tentando construir tanto alguma coisa. Eu acho que hoje é muito sobre isso. Falar sobre essa construção que a gente tá tentando fazer pra deixar um passo melhor pra quem vem, né? Então, um passo mais tranquilo, mais leve de tentar se dar, tentar caminhar. Então, eu acho que hoje a Ingrid tem muito essa questão da maternidade ainda, óbvio, né? Porque a Maria só tem 2 anos. Mas eu acho que hoje a Ingrid está muito nessa questão de construir para quem vem atrás. Então, hoje eu me vejo, principalmente com a questão do instituto que eu fundei esse ano, Pretas por Pretas, que atende, né, mulheres negras, composto somente por mulheres negras, para atender mulheres negras, justamente para elas terem um espaço de identificação, onde elas olhem, olha, esse lugar aqui tem políticas públicas feitas para mim, né? Então, eu hoje me vejo muito nesse lugar de construtora, digamos assim, construtora de passos, para que outras mulheres possam tanto ser acolhidas quanto possam caminhar também. E agora, obrigada por trazer essa informação sobre quem é a Ingrid desde a nossa última conversa. E agora, Flávia, você, nós falamos aqui já há um tempo também, mas e agora, o que mudou na sua vida? Quem é Flávia Ribeiro nessa nova versão aqui? Então, Flávia Ribeiro é uma mulher preta, nordestina, mãe de 2 meninas, né, que vem aí tentando, aos poucos, fazer um trabalho que
toque a vida das pessoas, né? Desde que eu tirei a OAB, eu milito na OAB desde 2016. Já fui da Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, depois entrei para a OAB Mulher e agora, nessa última gestão, a OAB criou uma diretoria da mulher, que faz toda a diferença, porque a diretoria ela é um órgão dentro da OAB, mas um órgão técnico, né, que visa tratar das questões mais técnicas, tanto do advocacy judicial, tanto do advocacy nos parlamentos. A gente traz uma visão mais técnica do que uma comissão como era a OAB Mulher. Então, agora eu estou nessa fase de tentar criar mudanças institucionais e mudanças que também alcancem toda a sociedade, porque, querendo ou não, a gente que é do direito sabe que a OAB é um importante órgão, né, que ele esteve presente tanto nas questões mais históricas, na questão da ditadura, na formação do país como um todo. Então, é um fiel da balança. As decisões que a OAB traz e trata, elas servem para todo o país, e eu acredito que o meu caminhar dentro da OAB sirva para isso também, para tocar as mulheres e promover mudanças no nosso país. Agora, eu gostaria que vocês falassem sobre a misoginia, que é o nosso tema principal aqui, mas eu queria que vocês explicassem, porque a misoginia a gente fala que é o ódio, né, a discriminação aí contra as mulheres, mas eu queria que vocês detalhassem um pouco mais, e eu começo com você, Ingrid, por favor, o que você traz sobre misoginia, como ela pode acontecer, e a importância também de ter se tornado crime. Quando a gente fala da misoginia, quando a gente fala do ódio à mulher, as pessoas, né, a sociedade em si, ela entende que esse ódio é praticado da mesma forma que a gente pratica o ódio no dia a dia contra qualquer outra pessoa em relação pessoal, né? Por exemplo, eu odeio fulano, eu odeio... Ninguém chega pra uma mulher, né, de cara, numa reunião, né, onde nós estamos discutindo, sei lá, um projeto de lei, por exemplo, e fala, o seu projeto não vai passar porque eu odeio você, porque eu odeio mulher. Não é assim que acontece, né? Essa misoginia, ela vem de uma forma sorrateira, de uma forma sutil, né? Vem de uma forma ali velada, como o racismo estrutural, né? Ela vem numa prática velada. Você vai percebendo no dia a dia que, por exemplo, mulheres são vetadas de determinadas reuniões, determinados projetos, determinados níveis de hierarquia. Esse ódio, ele vem acontecendo de uma forma, né, muito sutil. Então, para entender isso, a gente tem que se ater a como que esse machismo estrutural, ele tá enraizado na sociedade. Porque quando a gente começa a analisar as práticas machistas, é que a gente vai começando a entender quando ela acontece. Eu costumo comparar muito a questão do racismo. Não tem como eu discutir racismo com uma pessoa que não é letrada, né? Eu vou falar que você está praticando racismo e a pessoa vai falar mimimi, né? Ela vai te responder isso. Por quê? Ela não consegue identificar a prática racial. Ela acha que a prática racial, né, da discriminação racial, é só você virar pra pessoa e falar, você é preto, eu odeio você porque você é preto, porque você é macaco, porque você fede, porque você é preto. Que é o racismo interpessoal, é a ofensa direta, né? Não é como o racismo estrutural, que acontece de forma velada. Quando você tem uma reunião de trabalho, aí você exclui aquela pessoa do almoço de colegas daquele setor, vai o setor inteiro, menos aquela pessoa. Por quê? Né? Então, a misoginia, eu comparo muito essa questão do racismo estrutural, porque ela acontece da mesma forma, de uma forma velada, entendeu? Então, você tem aqui num setor todos homens, e aí você tem uma mulher. Essa mulher não participa do amigo oculto. Essa mulher, quando tem o happy hour para comemorar a promoção de todo mundo, ela não é convidada, né? É sempre de uma forma muito sorrateira. O ódio, ele tá incumbido nas práticas, né? Nas ações. Então, você vê, dentro da violência doméstica, você tem ali práticas de ódio, né? Um homem que tem, né, o ato de socar a mulher, como foi o caso da... Esqueci o nome da menina que aconteceu, acho que Juliana, dentro do elevador. Aquilo é uma prática de ódio. Mas quando que isso começou a acontecer? Quando que esses socos começaram a ser desferidos de forma velada, sem ser física? Antes da agressão física. Exatamente. Entendeu? Então, assim, é uma prática, é uma misoginia, é uma prática de ódio. Esse ódio, ele não surgiu no elevador, né? Ele foi visto no elevador, mas esse ódio, ele veio lá atrás, há muito tempo. Sim. Flávia,
Outros exemplos que você traz acerca da misoginia, como você classifica? Eu gosto quando eu falo de racismo, misoginia, essas opressões que afetam mulheres e negros, eu gosto de trazer um contexto histórico, porque tem um livro muito bom do André Campelo, que é Manual Jurídico da Escravidão Negra no Brasil. E esse livro ele traz toda a cronologia de uma legislação que legitimou a escravidão no Brasil e o racismo. E aí, quando a gente vai analisar essa legislação desde a época do Império, desde o Brasil colônia, a gente vê que os portugueses trouxeram as ordenações filipinas para cá e eles não humanizavam nem mulheres e nem os negros, né? Na legislação, só quem detinha a capacidade civil, né, eram os homens. E as mulheres, os negros nem se falavam, eles eram considerados como bens semoventes, né? Se a gente for ver a natureza jurídica de bem semovente, é como se fosse uma cabeça de gado, né? Como se fossem animais. Então, os negros, eles não detinham capacidade civil, mas eles detinham capacidade criminal para responder por crimes. E aí, quando a gente vai ver também nessa legislação da época do Império, a gente vê que as mulheres, elas também não detinham capacidade civil, né? Quem respondiam por elas eram os pais e os seus maridos. Então, as mulheres, elas só foram mesmo ter algum tipo de direito já depois do Brasil de 1970, 40, quando a gente teve algum tipo de direito. Então, quando a gente observa essa legislação, observa como foi feita a história, aí que a gente consegue identificar o que é esse machismo estrutural e o racismo estrutural. Porque é o Estado legitimando a falta de direito dessas pessoas, de pessoas negras e de mulheres. Então, ele normaliza as mulheres como se elas fossem seres que não têm direitos, como se elas fossem seres de segunda categoria, como se elas fossem seres de objetificação. E a misoginia nada mais é do que esse pensamento social de que a mulher é menor. Né? O homem, quando trata uma mulher, ele pensa, não, aquela mulher é minha, eu posso fazer o que eu quiser com ela, porque é isso que a história me ensinou, é isso que a sociedade ensina para os homens. Então, ele não tem o respeito por essa mulher no trabalho, ele não tem o respeito por essa mulher dentro de casa, ele não tem o respeito por essa mulher em lugar nenhum. Então, a misoginia, esse ódio, vem daí, né? Da legitimidade que o Estado colocou as mulheres como seres de segunda categoria. E aí, quando a gente fala sobre essa criminalização da misoginia, ela é muito importante, porque a gente já tem todo um avanço legislativo de violência contra a violência à mulher, que é a Lei Maria da Penha, a gente tem a lei que criminaliza a violência política de gênero, que são violências, assim, mais palpáveis, né? A Lei Maria da Penha, ela criminaliza aquela violência psicológica, a violência física, e a gente tem a lei do feminicídio também, que é uma lei super importante, que é uma qualificadora do homicídio, né? Que é o crime de homicídio contra as mulheres, pelo simples fato delas serem mulheres. E aí, quando a gente tem a criminalização da misoginia, ela é muito importante, porque ela significa que ela vai tratar também da criminalização do discurso de ódio, né? Hoje em dia, a gente tem redes sociais, a gente tem canais no YouTube, TikTok, em várias redes sociais, em que os homens, eles falam dessas mulheres, eles praticam a misoginia, o ódio contra as mulheres, e são monetizados por isso. Eles ganham milhões de dinheiro para falar mal das mulheres. Sim. E isso cada vez mais vai incutindo na cabeça das pessoas de que as mulheres são seres inferiores. E aí você potencializa violências, né? Violência doméstica, até chegar ao feminicídio, que é a violência mais grave, que é a morte dessa mulher. Então, eu acredito que a criminalização da misoginia é muito importante. Ela precisa ser aprovada, ela foi aprovada no Senado, ela vai passar pela Câmara, mas é importante que os deputados, eles pautem essa questão, porque cada vez mais a gente está criando leis de proteção às mulheres, mas a gente vê que essa violência, ela não diminui, ela só aumenta. E quem é mais afetada nesse tipo de violência são as mulheres negras, né? Porque a interseccionalidade já nos ensinou que o racismo, o machismo, a questão da classe, elas afetam as mulheres negras muito mais do que qualquer outra pessoa. Então, para a gente mesmo cessar essas violências, né, a gente precisa acabar com esse discurso de ódio que é a misoginia. Tá. Antes da gente falar dessa questão do aumento da violência, né, em paralelo aí também tem o aumento de leis para poder combater. Eu queria que a Ingrid trouxesse para a gente sobre a ótica aí da legislação mesmo, o que significa
a misoginia ter sido aprovada na Câmara. Qual que é o próximo passo, né? A Flávia já trouxe aqui um pouco, mas contextualiza pra gente. O que acontece agora? A Câmara aprovou. E agora? O que isso significa e o que vai ser feito? Então, vamos lá. A comissão, ela aprovou, né, pelo Senado, por meio do Senado, e aí agora vai para pauta ali na Câmara dos Deputados, né? Você tem que aguardar ser inserido numa pauta. E aí a gente tem que se perguntar, é interessante para quem colocar essa pauta para julgamento? Por mim, colocava amanhã, né? Mas Era o que a gente estava conversando aqui antes, né? Mas será que para os deputados, né, que nos representam, é interessante colocar essa pauta para julgamento amanhã? A gente está num momento político onde isso é interessante, né, colocar para julgamento, porque o que falta é só isso, né? A gente ser inserido na pauta, pegar esse debate, inserir na pauta, já foi aprovado no Senado, eles debatendo, aprovando, a gente tem aí um projeto, né, de fato, como lei, né, para começar a entrar em vigor, né? E aí a gente vai ter muitos reflexos. A Flávia falou um ponto aqui muito importante, que eu acho muito crucial a gente destacar, que hoje tem acontecido muito judicialmente, né? Formas de intimidações processuais, tanto em pautas de gênero quanto em pautas raciais. Você vai lá, faz um registro de ocorrência, e eu tô falando disso porque é muito provável que isso vá acontecer também caso venha a ser aprovado o projeto de lei, né, como lei de fato. E aí a gente começa a ter um monte de registro de ocorrência no sentido de misoginia e etc. Até mesmo para poder colocar ali junto, porque vai acabar comunicando, né, com violência de gênero. Então a gente vai acabar rolando, colocando, olha, teve a prática também, né, para incidir, ter mais aumento de pena, etc. Então, o que acontece? Quando uma mulher hoje, ou uma vítima de racismo, faz o registro de ocorrência e a pessoa acusada, ela recebe essa notificação, hoje tá uma febre de você pegar essa pessoa que tá sendo acusada, pegar e ir lá em seguida e fazer já um RO de denunciação caluniosa para intimidar essa vítima. A pessoa que fez a denúncia, Exato. Então, a gente também precisa muito falar sobre isso, né? O que a gente faz para proteger essa pessoa que tá acusando? Porque às vezes você vai lá, vai fazer um registro de misoginia, e eu tô pensando lá na frente já. Você faz um registro de misoginia, e aí a pessoa já vem amanhã com uma intimidação de denunciação caluniosa. Pode acontecer? Pode, mas não é a regra, né? Uhum. A denunciação caluniosa, ela é a exceção. A porcentagem é muito ínfima de quando realmente, de fato, é uma denunciação caluniosa, para de quando a mulher é, de fato, vítima ou existe uma vítima de racismo, de fato. Então, assim, não dá pra gente fechar os olhos e dizer que não tem, mas o correto é você aguardar que esse processo, né, tanto de violência doméstica, quanto de racismo, quanto de misoginia que vai ocorrer, ele encerre. Por parte da vítima. Por parte da vítima, foi comprovado que não houve a prática, aí você vai lá e faz o de denunciação caluniosa. Esse seria o certo judicialmente, né? Mas o que tá acontecendo é uma intimidação processual. Então, você fica ali um monte de processo rolando, né? O processo da vítima, o processo da pessoa acusada de denunciação e aquela loucura. E a vítima querendo desistir. Então, é muito triste esse cenário jurídico pra gente, né? Operando do direito. Mas a gente precisa destacar isso, porque quando o crime de misoginia for, de fato, lei, a gente vai se deparar muito com isso. É uma tentativa, então, de fazer com que a vítima desista. Silenciamento. Né? Silenciamento processual. Sim, eu acredito que tem muito a ver com o que a Ingrid falou no início, do fato da misoginia e do racismo serem crimes velados, né? É muito difícil você comprovar um crime de racismo porque ele acontece no cotidiano, é a exclusão da mulher do ambiente de trabalho, a exclusão da mulher, aquele teto de vidro que não deixa a mulher crescer no ambiente de trabalho, né? Então, a gente sabe o que é, a gente sabe que é racismo, a gente sabe que é misoginia, que é o ódio contra as mulheres, mas para a gente colocar isso como prova é muito mais complicado. Então, eu acredito que a misoginia ela vai atuar mais nessa questão virtual,
em que a gente tem aqueles discursos explícitos de ódio mesmo, Exato. do que nessa relação interpessoal Exato. de ódio, tanto quanto para pessoas negras e quanto para as mulheres. Na internet as pessoas sentem uma liberdade muito tem mais maior segurança para de se se posicionar. expressar, né? Sim. E aí acontece o racismo recreativo com as piadas, que entra a parte que você falou da monetização, porque é isso. Racismo recreativo monetiza. A gente tem aí, a título de exemplo, o comediante, né? Tem que chamar de comediante, que foi condenado pela questão do racismo recreativo na internet. E eu chamo, a gente não tem isso legislado ainda, mas eu chamo de machismo recreativo. Né? Que é uma equiparação ao racismo recreativo, que é você nada mais fazer piadas machistas com toques de brincadeira. E aí você vai monetizando, você vê casais fazendo muitos vídeos e monetizam, né? Porque é isso, as pessoas gostam, né? As pessoas consomem aquilo que elas são. Só que ninguém levanta uma bandeira, é uma cultura, né? Tá enraizado, é estrutural, né? Então, ninguém levanta a bandeira e fala, sou racista, mas quando tem uma piada de racismo recreativo, todo mundo ri, comenta, compartilha. Ninguém levanta uma bandeira e fala, bota uma placa, eu sou machista. Mas, quando tem uma piadinha machista na internet, consome, compartilha. Então, você acaba perpetuando, né, o racismo e o machismo. É isso que a sociedade precisa entender. Enquanto a gente estiver polemizando brincadeiras machistas, brincadeiras racistas, você tá perpetuando essa prática. Você tá dizendo, olha, pra mim tá tudo bem, eu aceito, tá? Aqui em casa não acontece, mas você é meu amigo, não... entendeu? E é isso. Agora, dentro dessa colocação, a gente falando mais da questão do digital, né? Onde as pessoas se sentem mais seguras. Esse aumento que talvez possa acontecer dentro do ambiente digital, da misoginia, como é que a gente pode se proteger? Como é que a gente vai pegar o que está acontecendo ali, ter como prova para poder acionar uma advogada para falar que eu fui vítima de misoginia, se no interpessoal já é velado? Ali, então, na rede social, que às vezes você não consegue identificar que de fato foi, como funciona isso? Como que eu posso me proteger? Como eu vou saber que aquela pessoa está sendo misógina e como eu posso me proteger? Jogo para as duas as perguntas. Eu acho que a Ingrid vai saber melhor falar disso, que ela é advogada criminalista, mas eu acredito que no virtual seja muito mais fácil. Porque você tem a prova ali do print, você pode printar, você vai pegar o endereço, o URL, né? O URL daquela publicação, né? E quem for compartilhar também, você pode printar, vai pegando todas essas provas e aí você junta na sua denúncia. É muito mais fácil do que essa forma interpessoal de misoginia e racismo que a gente tem no cotidiano. Então, é importante que as pessoas tirem print, né, que pegue o endereço ali da postagem misógina e leve para a delegacia competente após a aprovação da lei, né, obviamente. Mas é muito mais fácil, eu acredito. É bem isso que a Flávia falou, né? A gente, no digital, ele te dá uma facilidade muito maior do meio de prova, né? Então você pega ali o link do URL do perfil, é a primeira coisa que você vai pegar, vai copiar e colar. Porque aquela pessoa que praticou, às vezes, ela é um fake, né? As pessoas utilizam muito fake para poder praticar crime que ela sabe que é crime na internet. Tem gente que pratica com a própria conta mesmo, mas a maioria que faz essa prática, que já tem essa incidência de sair comentando de modo bem escancarado, utiliza fake. E aí você tem a DRCI, que é a delegacia, né, que combate os crimes, a delegacia de repressão aos crimes na internet, cibernéticos. Então você pega esse link do perfil, você printa, a gente, né, por meio de advogado faz ali a notícia crime, ou se você quiser, você vai lá e faz diretamente o RO. E mesmo se for fake, o juiz, ele expede de ofício, né, seja para Meta ou para o Google, a quebra de dados desse perfil para saber de onde é a origem, né, a fonte ali do computador, de onde é a origem, de onde está vindo essa prática. Então, tem todo um avanço tecnológico para as investigações para descobrir quem foi que cometeu essa prática. Essa pessoa, ela responde por crime, obviamente, né, pelo crime competente, cometido em rede social, e aí já tem a questão do aumento de pena, porque é um crime que você não tem uma noção de
de para onde pode se expandir. Então, você já tem esse aumento de pena por conta disso. E aí, você também tem a questão da indenização, né? Pelo dano moral praticado, pela vergonha. Principalmente se tiver sido cometido contra uma pessoa que tem uma visibilidade, né? Tem uma identidade ali, uma imagem na internet que trabalha com isso, né? Um influencer, um ator, uma atriz, um cantor, né? Uma pessoa que tem uma esmalteria e tem uma repercussão, né? Uma pessoa visivelmente ali que depende da sua imagem na rede social para trabalhar. Então, né, você tem aí outras coisas que vão aumentando. Mas a denúncia em si, ela é bem mais fácil de ser formulada e comprovada também. Agora, uma questão também que eu queria colocar sobre esses crimes cibernéticos é que a gente precisa se atentar que, além da responsabilização desses agressores que praticam esse tipo de ato nas redes sociais, é importante também a gente pensar na responsabilização das plataformas, da Meta, né, de quem realmente tem esse controle que poderia também fazer retirar esse conteúdo criminoso da rede social e que não tira. Então, é importante a gente pensar também na responsabilização das plataformas, porque elas é que detêm o grande poder capital também. A Meta, ela não faz uma análise, assim, de um conteúdo falado, né? Mas se você escrever qualquer xingamento ou alguma palavra que ela interprete como violência de alguma forma, ela mesmo retira aquele comentário e começa a banir aquela conta. Ela pode excluir a conta, ela suspende a conta por 10, 15, 20 dias, né? E também tem a forma de você denunciar aquele comentário ou de alguém denunciar aquele vídeo, por exemplo. E aí ela vai lá, faz aquela análise e se ela verificar... Mas aí a gente tem que falar também na questão do algoritmo racial, né? E tem essa o negócio vai longe, a beça. É amplo. Se ela verificar. Se ela vários verificar, casos em que existe o crime de racismo e o crime de misoginia, mas que para a plataforma não é considerado algo ofensivo. Então, ela deixa aquilo ali e a pessoa vai recebendo cada vez mais dano, porque é um dano psicológico, é um dano imensurável. Exato. Então, vai ficar muito a critério do que a plataforma acha, considera como ofensivo ou não. E aí é algo que precisa mudar, entendeu? E aí você vai ver os advogados da Meta, como é que eles são. Tem algum preto, certamente. Eles têm letramento racial. Tem alguma mulher? Entendeu? Exatamente. Quem analisa, certamente quem analisa. Sim. Entendeu? É difícil, gente. Mas tem, acho que você que falou também, tem um outro ponto importante, que é a pessoa que compartilha. Porque tem um influencer que faz, a pessoa que tá ali, que faz a publicação, que ela é responsável por aquilo. Mas e quem compartilha? Qual é o risco? Tem algum impacto? Tem. Se a gente for levar em consideração as leis que são voltadas para a violência contra a mulher, quem compartilha também está cometendo crime. Então, quando isso ocorrer, até uma dica para as pessoas que estão nos assistindo, quando ocorrer algum tipo de crime desse nas redes sociais, é importante também que você tire print de quem está compartilhando e pegue também o endereço eletrônico dessas pessoas que estão compartilhando, porque elas também estão cometendo crime, né? Então, caso a lei seja aprovada na Câmara, é importante que as pessoas tenham essa consciência, né, de que não é só quem está ali elaborando esse conteúdo misógino que vai responder, mas você também que está compartilhando no WhatsApp, que está dando retweet, que está compartilhando, alimentando esse discurso, você também está cometendo crime. Então já fica um alerta aí para as pessoas, né, que compartilham, que acham engraçado. Ah, mas não fui eu que fiz, não sou eu que estou falando, é o fulaninho, é o ciclaninho. Não, você também tem. Já pegaram algum caso nessa situação em que a pessoa foi acionada judicialmente justamente porque havia compartilhado? Não, compartilhado especificamente de quem compartilhou, não. Normalmente a pessoa vai em cima de quem fez. E aí, por consequência, a gente também bota junto ali quem está compartilhando, etc. Mas o foco é na pessoa de quem fez. A pessoa que compartilhou vai de rebarba. Eu nunca peguei um caso onde a vítima quis pegar, fazer esse controle de quem estava compartilhando, até porque, logicamente, é muito difícil, né? O Instagram, ele só mostra quem compartilhou se a pessoa marcar essa publicação. Se você não segue a pessoa, você não vai ver.
Então, você fazer esse controle, aparece ali, por exemplo, um aviãozinho, né? A setinha de compartilhado. Aparece, sei lá, 47 aviãozinhos. Mas quem foram esses 47? É verdade. Entendeu? Então, é bem difícil. O Facebook, ele aparece 3, 4 compartilhamentos. Aí, se você clicar em cima, ele ainda aparece as pessoas que compartilharam. Mas o Instagram não. E hoje em dia quase ninguém utiliza Facebook, né? Utiliza mais Facebook para tráfego pago, né? O pessoal tem mais para isso. Ou, né, a pessoa mais de terceira idade ainda usa ali Facebook, né? Sim. Eu digo pela minha família, não sei Minha o mãe pessoal por adora, aí. Ainda utiliza Facebook. Mas o perfil... Mas a galera mesmo, hoje, é tudo TikTok, Instagram. E é muito difícil você fazer esse controle de compartilhamento. Saber quem compartilhou. É verdade. Agora, como que a gente pode transformar, assim, a justiça em cultura de respeito? Como que pegar a justiça mesmo e colocar assim, ó, isso pode, isso não pode, de maneira mais clara, mais didática para a população dentro desse recorte racial? Eu comparo muito as políticas públicas, né? Eu acho que quando... Eu vou falar Estado, assim, no sentido mais governamental, tem interesse em promover uma política pública educativa, né? Ele consegue. Você vê aí, por exemplo, política pública do cigarro. Não, você coloca ali você vende o cigarro, mas você coloca uma imagem demonstrando o que aquilo ali pode causar. Isso é uma política pública para reduzir, né, o câncer, até porque reduzindo o câncer, você reduz também a utilização do INCA, que também reduz o impacto financeiro públicos da saúde. Exatamente. Então, tudo gira em torno do interesse público e político, né? Por exemplo, a questão do não é não. Quando o Estado quis promover, né, quando as políticas públicas se tornaram interessantes, foi estipulado não é não, e aí a gente teve política pública a rodo, né? Um monte de vídeo viralizando, um monte de plaquinha viralizando. Olha, se você estiver num bar, você levantar a mão e você, porque você falou não, alguém pode vir, o segurança tem que ser sua testemunha. Então, você vai construindo políticas públicas educativas para demonstrar, olha, se você der em cima de uma mulher na balada e ela fala não, se ela levantar a mão, o cara vem e você vai preso na hora. Você faz, de certa forma, uma intimidação, né? E aí, o que os homens começaram a falar? Pô, agora a gente não pode nem chegar na mulher na balada. Aprendeu, não aprendeu? De certa forma, você intimidou e ensinou, de alguma forma, com uma política pública positiva, né? Então, e aí você teve uma redução de assédio em ambientes de baladas, shows e etc. Então, eu acho que com essa questão da misoginia, a gente pode promover políticas públicas educativas, né? E aí, obviamente, não dá pra gente pensar em uma aqui agora, assim, teria que ser muito gênia pra arquitetar uma aqui. Olha lá que a gente consegue! A gente consegue, mas eu acho que, assim, a gente teria que sentar e debater isso e construir uma política pública positiva, juntamente com o marketing, pra poder, né, promover isso, de forma que as pessoas comecem a olhar como que nasce esse ódio, né? Eu acho que não é só você falar, olha, você não pode desferir o ódio, mas você literalmente letrar. Igual o letramento racial, é você letrar essa pessoa sobre a misoginia, a ponto dela parar pra refletir, não, então isso aqui pode ser misoginia? Não, isso aqui pode não ser, então não vou nem praticar, porque vai que é. Sim. Entende? Então, eu gosto muito da prática da intimidação. Eu acho que a intimidação ela é um dos melhores caminhos. Porque, na dúvida, pela intimidação, você não faz. Sim. Quando você só ensina, mas não intimida, a pessoa ela fica consciente, mas ainda assim, se ela tiver uma... Intimidação legal que você Intimidação legal, obviamente, né? Não, Igual não é não. Porque na dúvida, você acaba não praticando, né? Na dúvida, o cara, mas e se eu tentar dar um beijinho? Na dúvida... Se engloba no não é não, ele vai lá e não tenta dar um beijo, entendeu? Porque é muito... Eu acho muito irracional uma mulher ter que falar, por exemplo, que é homossexual pra não ter que sair com o cara na balada. Né? A gente tinha muito isso. A gente ainda tem muito isso. Então, com o não é não, a gente veio justamente pra esse lugar. Dela poder falar não. E se você insistir, ela, opa... E bastar. Exatamente. Então é nesse sentido, nessa analogia que eu digo, de você fazer uma intimidação legal, né, dentro de uma política pública positiva, para que a pessoa
na sua prática da misoginia, ela pensa, não, isso aqui vai ser ódio, não vai ser? Na dúvida, não pratico. Eu acho que é um pouco disso. Sim. Flávia, quer complementar? Não, eu também acredito muito na educação como um instrumento de transformação social, acredito mesmo, mas para além da educação, eu acredito que precisa primeiro virar lei, né, a misoginia como crime, e aí dentro dessa questão da educação, a gente fazer essa intimidação, colocando as consequências dos atos, né, do que a lei ali vai trazer, e para além disso, uma coisa assim que eu acho de suma importância é a responsabilização de quem faz. Porque a gente tem muitas leis, a gente tem penas para vários tipos de crime, mas a gente sabe que quando eles acontecem, as pessoas não respondem especificamente pelo crime que cometeu. A gente tem isso na questão do racismo, o que é racismo, o que é injúria simples, é injúria racial, não é, aí vai responder, não vai. E a gente vai ter também na misoginia. Vão querer desqualificar aquele crime de misoginia para um crime mais simples, e aí vai ser aquela luta que a gente tem, que a gente conhece, e a pessoa não vai ser responsabilizada. Então, para além da educação, é preciso da responsabilização, é preciso que tenham penas exemplares, é preciso que as pessoas vejam que quem cometeu aquele tipo de crime foi punido, e aí eu não vou mais fazer porque eu não quero passar pelo que ele passou. Entendi. E como que a OAB, principalmente a seccional mulher, aí contribui para essa ação educativa, né, das pessoas, da sociedade, do público, do privado? Então, a OAB, ela contribui com palestras, a gente tem mais de 200 comissões na OAB temáticas, e aí na questão da mulher, a gente tem a OAB Mulher, a gente tem a Diretoria da Mulher, a gente tem a Comissão de Combate à Violência contra a Mulher, e tem várias outras comissões relacionadas à questão do direito das mulheres, e que fazem palestras, né, então as palestras, elas acontecem dentro da sede da OAB, são gratuitas, e quem quiser pode assistir, sendo advogado ou não advogado, é só entrar no site da OAB, ver lá a agenda, o que está acontecendo por lá, e assistir, que é uma aula, é maravilhoso, e a gente tem as nossas políticas também, né, dentro da OAB, a gente tem a Ouvidoria da Mulher, onde a gente atende mulheres de toda a sociedade civil também, sejam elas advogadas ou não, e lá a gente faz um acolhimento, uma escuta, a gente dá orientação a essas mulheres do que elas devem fazer, quem elas devem procurar, os órgãos que elas devem procurar, e a gente está trabalhando nas políticas públicas, a gente está trabalhando também na questão do advocacy judicial, nas ADIs, a gente, enquanto a OAB, a gente pode incidir também como amicus curiae, e a OAB está sempre trabalhando para melhoria e avanço da nossa sociedade. Para você, enquanto mulher preta, como é trabalhar, desenvolver política, contribuir para o desenvolvimento, né, de políticas públicas que protegem tanto a mulher, quanto também educam as pessoas, né, as crianças principalmente, os jovens, adultos, enfim, para que não cometam crimes aí de misoginia, crimes contra a mulher? Vou te falar que é difícil, Gabi, porque nós, mulheres negras, quando a gente está em algum lugar de destaque, a gente sofre muita pressão, muita violência, e para você se manter nesse lugar, você tem que ter força. Então, eu não vou falar que é fácil, não. É bem difícil eu estar nesse lugar, eu ter chegado nesse lugar e continuar. Estou fazendo assim do meu jeito, mas é complicado, mas eu estou aí tentando fazer, pensando, agregando, chamando outras mulheres para estarem comigo, porque a gente precisa, nesses momentos, estarem unidas, né? A gente precisa de força para a gente conseguir realizar. Agora eu quero saber de você. E o Instituto Pretas por Pretas? Isso. Como que ele contribui? Qual é o trabalho que ele desenvolve? Então, o Instituto Pretas por Pretas, ele é muito recente, né? A gente fundou ele esse ano. A gente fundou ele esse ano. E aí a gente está muito passando pela questão burocrática, né? Ainda. A gente já começou a fazer alguns atendimentos, mas a gente não ainda colocou para viralizar, digamos assim, porque a gente ainda está estruturando, né, o básico. Então, a gente contribui atendendo as vítimas que já aparecem pra gente de qualquer tipo de violência, seja violência, né, doméstica, institucional, política, qualquer tipo de violência cometida contra a mulher negra. Obviamente que se chegar uma mulher branca no instituto pedindo ajuda, a gente vai atender.
nunca vai ser negado. Mas aquele é um espaço onde a mulher negra ela pode olhar e falar: não, aqui eu sei que vão ter mulheres iguais a mim e que vão me ouvir e entender que eu também sou uma mulher negra e posso ser também vítima. Porque é muito sobre isso. A nossa base é isso, um dos nossos pilares é isso. A mulher negra ela tem o direito de ser vítima, né? A gente tem uma incidência muito grande de quando uma mulher vai à delegacia fazer um registro de ocorrência de violência doméstica sendo negra, o questionamento a ela é muito diferente da mulher branca. A mulher branca ela é questionada: mas com que roupa você tava? Em que rua que você tava? O que você estava fazendo? O que você fez para ele? A mulher negra não. A mulher negra, ela sequer é vista como o direito de ser vítima. Mas você não bateu nele? Você não se defendeu? Mas você forte desse jeito? Ué, como é que você não fez nada? Tem certeza? Mas ele falou que foi esfaqueado. Não foi você? Entende? Então, assim, e aí eu já peguei inúmeros casos, né, da mulher ir lá fazer o registro de ocorrência e dar o depoimento dela. Aí o acusado é chamado pra ser ouvido. Aí ele vai lá e fala, tudo colocando a culpa na mulher, que falou que ela que começou a bater. Aí ela é chamada novamente pra depor. Isso é uma revitimização dessa mulher negra. Total. Ela é chamada novamente para depor para poder responder o que ele falou. Mas ele disse que você que bateu nele. Com uma mulher branca, isso não acontece, né? Então, eu comecei a perceber que a mulher negra, a violência ali institucional dentro da delegacia, na hora do seu depoimento, né, na hora de tudo, ela é diferente da mulher branca. Porque ela não é só revitimizada, o direito dela de ser vítima é retirado, entende? Então, eu comecei a pensar no Instituto nessa questão da mulher negra poder ser vítima, dela ter o direito de sentar ali e ser acolhida como vítima. Uhum. E não somente de ser acolhida, que o questionamento para a mulher branca é diferente. Se ela não foi acolhida da forma devida em delegacia, mas, de certa forma, ela teve o direito dela de ser vítima. Ela só não foi acolhida como devia. Sim. Da mulher negra, ela não é nem acolhida, ela não tem nem o direito de ser vítima. Ela, muitas das vezes, é colocada como, de fato, agressora. A mesma coisa acontece com o homem negro, né? O homem negro ele tem uma incidência muito maior de condenação, porque ele é visto como um homem mais agressivo. Então, principalmente se for uma mulher branca acusando. Então, a gente tem várias nuances aí. E aí, a gente pensou no Instituto dessa forma, em criar isso. A base do Instituto é todo composto por mulheres negras, juristas negras, psicóloga negra, assistente social é negra, nossa jornalista é negra, nossa menina do marketing é negra. Todas são negras, né? Sendo pardas, todas são negras. Pardas, pretas, retintas, todas negras. E aí a gente colocou o Instituto Pretas por Pretas, né? Porque é de mulher para mulher Marisa, então é de preta para preta, né? E de preta para preta você também é vítima, como diz Bell Hooks, né? E eu também não sou mulher, então eu tenho os mesmos direitos. E quando a gente vai pegar institutos que versam sobre violência doméstica, sobre violência de gênero, você pode pegar aí 5 institutos e abrir no Instagram, que você vai ver o feed é todo composto por mulheres, por fotos, né? O marketing é sempre com mulheres brancas. Então, assim, até numa questão de identidade, você não olha e fala, não, isso aqui não foi feito para mim. Né? Quando eu faço políticas públicas com somente pessoas brancas no marketing, eu tô dizendo para quem é feita aquela política pública. Comunicando visualmente, para quem foi feito aquilo ali. Quando eu coloco um instituto com um marketing somente mulheres brancas como vítimas, eu tô dizendo quem pode ser vítima. Quando eu coloco uma palestra, né, e aí eu entro muito na questão institucional, que é o que a gente mais sofre. Eu não digo somente OAB, eu digo num todo, porque hoje a OAB a gente tem um espaço, né, que está avançando muito pra gente. Mas eu digo num todo, associações, eventos, tudo. Quando você vê uma palestra sobre gênero, onde você só tem mulheres brancas falando sobre gênero, eu tô falando exatamente para quem que aquela discussão é feita. Para quem que essa política pública ou essa advocacia é feita. Então, a advocacia de gênero é feita só para mulheres brancas, só para vítimas brancas, e aí eu falo de vítimas brancas para vítimas brancas. Entendeu? Então, o Instituto ele foi pensado muito nisso. Para quem que eu estou falando?
Para quem que eu vou atender? Para quem que a minha política pública ela vai servir? Então, eu pensei muito nessa questão. O Instituto, ele é feito de mulheres pretas, como eu já disse, para atender mulheres pretas. Se porventura chegou alguma mulher branca, vai ser muito bem atendida, obviamente, mas aquele espaço é um espaço para elas olharem e falarem, não, aqui tem um lugar feito para mim. O atendimento, ele é, né? Ele será, quando for, né, ampliado, gratuito, é um valor simbólico? Ele é gratuito. A parte da psicologia, ele tem um valor simbólico se você precisar fazer um atendimento contínuo. Mas aquele atendimento emergencial ali, ele não é cobrado, ele é de forma gratuita. E aí, se você precisar, né? Se essa mulher quiser continuar ali no atendimento, ela pode permanecer. Hoje a gente encaminha para a Secretaria da Mulher. A gente já tem uma parceria, né, da Secretaria da Mulher Municipal, onde a gente fez ali a reunião com a Joyce Trindade. Então, a estrutura que a gente não tem para atender hoje, a gente encaminha para a Secretaria para a gente já conseguir dar algum tipo de suporte. Então, se chegar alguma mulher hoje na página do Instituto, no Instagram, né, Instituto Pretas por Pretas, e perguntar se ela tem algum atendimento, o jurídico, ele atende, a psicóloga ela também atende, mas se ela precisar, por exemplo, de um abrigo emergencial, a gente encaminha para a secretaria. Se ela precisar de alguma renda, né, tem bolsas, tem outras formas que a secretaria tem ali de auxiliar essa mulher, a gente encaminha para lá. Se precisar de algum curso, alguma especialização para conseguir fazer renda, para sair desse cenário de violência, que na maioria das vezes ela depende da renda do cara, né? Então a gente encaminha para lá. Então, assim, de certa forma a gente já opera, mas com auxílio de outras redes naquilo que a gente não consegue ainda como estrutura dar suporte. De qualquer maneira, também é o que a Flávia colocou, né? Não dá pra ir sozinha, né? Então, isso. as mulheres pretas se uniram e vão buscando aí outras instituições, construindo pontes. Isso. Inclusive, parabéns pelo trabalho, parabéns pela iniciativa. Você também, Flávia, por todo o trabalho que você desenvolve lá na OAB, assim, que é muito significativo, né? Eu acompanho muitas postagens de vocês nas redes. E é bom saber que dentro da sua área de atuação, aos pouquinhos, cada uma está fazendo a diferença e vai se unindo, construindo pontes e vai avançando para as coisas começarem a acontecer, avançarem mais, né? Não começarem a acontecer porque já acontece, mas avançarem. E a questão legal, né, do direito é extremamente importante para toda essa conversa, porque até mesmo a gente, enquanto mulheres que têm um pouco mais de informação, um pouco mais de conhecimento, são muitas nuances, né, que o direito entende, que carrega, que às vezes a gente não tem noção, como aquele ponto que a gente estava conversando aqui antes de começar a entrevista, de que a pessoa preta também pode cometer racismo sob o ponto de vista da lei, né? Então, não é porque você é preto que você sofre a opressão, que se você reproduzir com uma outra pessoa preta, que você não pode ser penalizado por isso. Então, são esses detalhes significativos que a gente não tem conhecimento, não tem a informação ali, que vocês, dentro da área de atuação de vocês, ele compartilha, ensina, orienta. Então, muito obrigada por isso, pela iniciativa. E eu faço já essa fala como um encerramento, já estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Queria pedir para vocês deixarem uma mensagem aí para as mulheres pretas, para as mulheres que estão nos acompanhando, principalmente as mulheres pretas, acerca do que a gente trouxe aqui hoje, do que a gente conversou, da questão da misoginia, que acontece sim, e que em breve, se der tudo certo, vai ser de fato aí considerada crime, uma vez que a Câmara aprove isso, né? Eu queria que você desse essa mensagem para as mulheres. Então, eu quero agradecer o convite, falar que o que vocês precisarem, a Diretoria da Mulher está à disposição, tanto para o Instituto Pretas por Pretas, quanto para o Empoderação, e falar para as mulheres que elas não se calem, que qualquer tipo de violência que elas sofram, elas procurem as autoridades públicas, procurem a DEAN, procurem a Delegacia de Crimes na internet, porque hoje a gente tem uma legislação, apesar da gente não ter ainda a criminalização da misoginia, a gente tem diversas outras legislações que protegem essa mulher, né, contra a violência psicológica, a violência física. Então, que ela não se cale, que ela denuncie, porque e se não conseguir sozinha, que procure também o Instituto, que procure a OAB, que a gente está aqui pronta para acolhê-las. Por favor, Ingrid.
Eu quero agradecer também, gente. Pra mim foi uma grande alegria estar aqui mais uma vez com vocês, né, aqui no Empoderação. É sempre um debate muito gostoso, né? A gente constrói muitas ideias e vai se ouvindo também e vai expandindo os nossos próprios pensamentos. Então, eu gosto muito desse debate, muito enriquecedor. Então, eu quero agradecer e parabenizar também, Gabi, por você sempre trazer pautas tão relevantes, importantes, necessárias, né, que as pessoas precisam ouvir mesmo. E para as mulheres eu acho que uma reflexão, porque pra gente, né, ter o ato, pra mulher ter o ato de ir fazer o registro, primeiro ela tem que ter aquele ato de coragem que geralmente vem naquela dúvida, vem carregado de dúvida. Mas será que foi isso mesmo que aconteceu? Então, toda vez que você tiver aquela pulguinha atrás da orelha de será mesmo que foi misoginia? Será mesmo que foi violência psicológica? Será mesmo que foi violência física, né? Porque, às vezes, ela tem dúvida se puxão de cabelo é violência física ou não. Ela acha que só um tapa, só uma facada, só um tiro, só um soco é violência física. Então, existe também essa dúvida na violência física. Toda vez que tiver essa dúvida, se compare a uma flor, né? Se compare uma flor. Ah, mas eu sou mega empoderada, vou me comparar uma florzinha? Sim, uma flor. Porque nós somos mulheres, temos as nossas delicadezas como mulher. E a flor, ela é isso. Ela é delicada, mas ela é forte. Ela se mantém de pé. A flor não fica murcha, não fica pra baixo. Então ela é empoderada, ela fica ali em pé. Mas se você arrancar uma pétalazinha, ela machuca, né? Ela já não vai ser mais a mesma. Então é só você pensar dessa forma. Se puxar alguma coisinha, não tem o que questionar se foi violência ou não. Machucou a flor ou não você tirar uma pétala? Se machucou, então é violência. Procure ajuda. Uhum. É isso. Obrigada, adorei a analogia, fica mais fácil, dá mais segurança também para a gente poder entender e saber se posicionar. É isso, estamos encerrando então mais um Empoderação. Agradeço muito, muito a vocês pela presença, pela participação. E para você que está acompanhando a gente, ó, tem uma frase inspiradora aqui que Vitória Beatriz deixou, faço questão de dizer que foi ela, porque eu achei muito bacana. E é a seguinte: lembre-se, respeitar mulheres é lei. É lei, tá, gente? Mas também é consciência e coragem. Então, bora respeitar? Vambora, vamos juntas? Então, ó, tchau, tchau, tchau. Obrigada, meninas. Obrigada. Obrigada.